Seja bem-vindo ao canal Mensagens de Luz e Amor. Se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei para fortalecer o canal e se inscreva para ser avisado a cada novo vídeo. Minha experiência de quase morte remonta à época em que eu tinha cerca de 7 anos, e foi por quase afogamento. Estávamos em uma área de natação no campo em Ohio, uma área muito pequena que atendia aos moradores da região montanhosa dos Apalaches, na fronteira com a Virgínia Ocidental. Costumávamos ir lá com frequência, já que minha mãe cresceu na região, e todos na área conheciam muito bem esse local de natação. Era basicamente um grande lago, artificialmente construído, e uma parte dele estava isolada por boias. No centro dessa área isolada, havia uma plataforma para nadar, como um deck, de onde as pessoas podiam pular. Já tínhamos ido lá muitas vezes, e, como uma criança de 7 anos, eu tinha o meu jeito de nadar. Só sabia nadar de cachorrinho, então eu sabia como pular, alternando de perna para perna, até chegar ao ponto em que não conseguia mais fazer isso porque a água estava muito profunda. Então, eu nadava até a plataforma de cachorrinho e de lá corria e pulava de volta em direção à margem. Eu tinha um sistema que funcionava para mim. Essa área de natação, que era artificial, tinha um salva-vidas. Como era uma área pequena, não havia muitas pessoas, cerca de 5 ou 6 famílias com suas toalhas de praia fazendo piquenique. As crianças estavam nadando, e era um lugar muito tranquilo. Lembro-me de que, nesse dia em particular, havia uma garota da minha idade que estava pulando do outro lado da plataforma, na parte mais funda. Acho que foi nessa fase da minha vida que minha personalidade realmente começou a se desenvolver, pensando algo como: se ela pode fazer, eu também posso. Então, depois de alguns saltos da plataforma, decidi pular do lado em que ela estava pulando. No entanto, o que eu não sabia é que ela sabia nadar, e eu não sabia que aquela parte era muito mais profunda. Nadei até lá, subi na plataforma, corri e pulei do lado que ela pulava. A profundidade era significativamente maior do que aquela com a qual eu estava acostumada. Quando eu pulava da plataforma, eu afundava, tocava a areia e empurrava-me de volta para cima. Depois, nadava de cachorrinho até a margem. No entanto, como esse lado era mais profundo, o impulso necessário para voltar à superfície era maior do que eu tinha calculado. Empurrei-me para cima e só consegui colocar minha boca levemente acima da água. Ao tentar respirar, acabava engolindo água, afundava novamente, empurrava-me para cima e repetia o processo. Agora, estava assustada e tentava gritar, mas você sabe que não pode gritar e respirar ao mesmo tempo. O pânico começou a se instalar porque percebi que tinha superestimado. Continuei nessa batalha, tentando gritar por ajuda ao mesmo tempo em que tentava respirar, e comecei o processo de afogamento. Passei mais tempo debaixo d'água, engolindo muita água. Nesse ponto, comecei a perceber que estava me afogando e comecei a levantar meu braço para fora da água, balançando de um lado para o outro na esperança de chamar a atenção de alguém para perceber que eu estava pedindo por ajuda. A água estava cerca de 2,5 metros acima da minha cabeça, então a parte do meu braço que estava fora da água ia até meu pulso, um pouco abaixo do pulso. Eu balançava o braço de um lado para o outro, tentando esse método algumas vezes enquanto continuava tentando me impulsionar para respirar. Reconheci que era mais importante tentar pegar ar do que gritar. Chegou a um ponto em que meu corpo começou a ficar muito quente. Percebi mesmo tão jovem que estava perdendo oxigênio, que o oxigênio estava deixando meu corpo, e que meu corpo estava começando a reconhecer o processo de morrer. Nesse momento eu parei de entrar em pânico e apenas comecei a me render, a me entregar ao processo de deixar ir. Debaixo d'água, eu conseguia ver todos os pés e mãos das crianças nadando ao meu redor. Podia ver os fragmentos de areia sendo chutados do chão, criando um belo movimento ondulado sob a água. A água era marrom, com um tom dourado. Eu simplesmente me rendi e comecei a apreciar a beleza do processo de morrer e a beleza ao meu redor. Foi nesse momento que o tempo pareceu parar. Eu estava realmente focada na areia, nos fragmentos de areia flutuando na água. O sol atravessava a água, quebrando a superfície e iluminando esses fragmentos, que pareciam pequenos diamantes. Lembro-me de pensar o quão bonito era o mundo, quão bonito tudo aquilo era, mesmo neste processo de morrer. A beleza que nos cerca é imensa, mesmo nessas situações. Lembrei-me de pensar que eu estava em minha própria dimensão ali embaixo, que eles não podiam me ver e que eu podia observar e vê-los, mas eles não podiam me ver. Havia uma beleza nisso também. Enquanto eu deixava ir e me entregava ao processo, não havia nenhum medo em mim. Reconheci que uma parte de mim estava começando a deixar meu corpo, porque eu podia ver, mesmo estando completamente submerso, minha mãe se levantando e olhando ao redor da superfície, procurando por mim.
Percebi que ela estava fazendo isso há alguns segundos e que começava a entrar em pânico. Eu podia sentir o pânico dela, apesar de estar debaixo d'água. Visualmente, eu a via acima da água, embora soubesse que estava abaixo da água. Vi minha mãe correndo, percebendo meu corpo sendo levantado da água nos braços dessa mulher. Ela corria tão rápido que parecia estar correndo uma maratona. Então, minha mãe disse: "Precisamos encontrar essa mulher e agradecê-la. Você se lembra de como ela era? Consegue apontá-la?" Comecei a examinar todas as diferentes mulheres e famílias, mas não a vi. Nenhuma mulher ou membro da família se aproximou de nós para perguntar se minha filha estava bem, o que achei um pouco incomum. Se eu tivesse salvado uma criança da água, provavelmente voltaria para garantir que ela estivesse bem e conheceria a mãe. Isso não aconteceu. Minha mãe abordou cada família, dizendo: "Ei, estou procurando pela mulher que salvou a vida da minha filha. Você viu alguma coisa ou sabe quem é essa mulher?" Descreveu a mulher, mas nenhuma família reconheceu a descrição ou tinha ouvido falar de uma mulher tirando uma criança pequena que estava se afogando da água. Achamos isso muito estranho e incomum. Sempre houve uma parte de mim que sentiu que, quando tomei a decisão de ficar, algum guia ou guardião interveio e participou permitindo-me tomar a decisão que tomei. Nessa experiência de quase morte, eu era tão jovem que o que aprendi naquele momento, estar em um estado de unidade, tão conectado e cheio de amor naquele lugar, reconhecendo que eu era esses fragmentos de areia, que eu era o sol que atingia os fragmentos de areia, que eu era o calor da água, que eu era o tom dourado da água, tive um belo momento em que, em uma idade muito jovem, compreendi a conexão universal e minha ligação com a fonte. Eu percebia que somos um fragmento da fonte e que estou conectada a tudo. Naquela idade, essa lição não impactou muito, e eu só a compreenderia mais tarde na vida. Cerca de 30 anos depois, as lições que aprendi com essa experiência começaram a transcender ou transmutar em várias outras experiências semelhantes a essa experiência de quase morte muito jovem. Foi realmente incrível para mim porque as lições que aprendi e as informações que baixei nesse processo começaram a se manifestar em minha vida um pouco mais tarde. Comecei a ficar extremamente sensível à energia e às emoções dos outros. Acredito que, nessa experiência de quase morte, adquiri um dom que me permitiu ser o que chamam de clarsentiense, muito ciente das emoções e da energia dos outros, a ponto de, antes de realmente entender o que era, eu confundia a energia e as emoções dos outros com as minhas. Levou um bom tempo para eu realmente integrar esse conhecimento e essa informação. Essa experiência voltou à tona em minha vida nos meus primeiros 40 anos, porque eu estava vivendo de forma muito inconsciente, não estava desperto, vivia de forma bastante subconsciente. Acabei tendo uma experiência que me conectou a essa experiência de quase morte e realmente me permitiu reconhecer as lições e os dons que adquiri com ela. Eu estava na fronteira entre Vancouver, na Colômbia Britânica, e os Estados Unidos, e a fila estava parada por um tempo significativo. Levaria algumas horas antes de eu poder cruzar a fronteira. Peguei um livro e comecei a lê-lo, e havia um carro ao meu lado tocando música agressiva, alta, o que eu consideraria uma música bastante irritante. Lembro-me de ficar um pouco julgamental, olhando para as pessoas no carro e as julgando um pouco. Fechei minha janela e continuei tocando minha música clássica, aumentando um pouco o volume. Nesse momento, tive uma epifania, uma espécie de voz que me dizia: "Você não deveria ser tão julgamental. Essas pessoas são você." Olhei para elas em seu carro, estudei-as, e estavam todas muito tranquilas, silenciosas, não interagindo muito umas com as outras. Pude perceber que estavam meio que sonhando acordadas, enquanto a música era agressiva e alta. Lembro-me de pensar que era um paradoxo, que eles não estavam mostrando uma energia semelhante ao ambiente ao seu redor. Enquanto os estudava, comecei a perceber que não deveria ser julgamental, que eram meus irmãos e irmãs. Uma onda enorme de epifania e emoção, semelhante às emoções que senti aos 6 ou 7 anos, me preencheu. Eu me senti puxada de volta para aquela experiência e continuei estudando essas pessoas por mais um tempo. Neste posto de fronteira, há um grande parque com muitos monumentos e muitas pessoas fazendo piquenique. À medida que o carro com as pessoas da música começou a se mover, de repente o fundo se tornou mais aparente. Vi esses jovens asiáticos e negros que estavam jogando futebol, lançando a bola de um lado para o outro, sorrindo muito e se divertindo muito. Estavam tão felizes. Ao observá-los, minha visão se moveu para eles, e agora eu os estava estudando. Eu podia ver os sorrisos em seus rostos e sentir suas emoções. Eles estavam a alguns metros de mim, e eu não conseguia ouvir nada, mas podia senti-los.
Percebi naquele momento que já tinha sido como eles, já tinha vivido tudo o que estavam vivendo naquele momento, e quase senti que os conhecia intimamente. Eu estava sorrindo tanto, cheia de amor, mas era um amor misturado com curiosidade e compaixão. Estudei a família inteira deles, que estava fazendo churrasco, olhando para os sorrisos em seus rostos e suas experiências. Literalmente, senti suas emoções, como se os conhecesse intimamente. Nesse ponto, eu estava pensando, o que diabos está acontecendo? Isso é tão selvagem. E agora, neste ponto, o tempo começa a desacelerar e quase para, da mesma forma que aconteceu comigo naquela experiência de quase morte quando eu estava me afogando. À medida que começa a desacelerar ou quase parar, começo a ver as plantas e as árvores. Começo a ver a grama, e ela está balançando, capturando a luz do sol, semelhante aos fragmentos de areia na água. Está capturando essa luz, e tudo está se movendo em câmera lenta, como se o tempo não existisse neste momento. Continuo a escanear e vejo outra família, parece ser do Oriente Médio, uma família maior. Posso ver o orgulho e o amor, o quão orgulhosos estão de seus filhos. Estou simplesmente encantada, sentindo suas emoções, reconhecendo que sou eles e eles são eu. Somos todos fragmentos da fonte, escolhemos ter diferentes experiências, mas somos iguais, somos os mesmos. Se eu permanecer sensível e aberta, posso realmente ter a experiência deles, sentir o que estão sentindo, todas as emoções de sua experiência, porque somos iguais, somos um, somos fragmentos da fonte. Estou cheia de amor a ponto de nunca ter sentido antes, exceto quando estava me afogando. Sinto que não tenho conceito de tempo novamente, semelhante à experiência de afogamento, e tudo está iluminado e bonito. Posso sentir a conexão com as árvores, as plantas, posso sentir a conexão com a grama que está balançando, e reconheço que estou nisso, e tudo do qual é feito está em mim. Lembro-me de ter esse sentimento de quão sortudos somos por estarmos aqui, de como é belo e o quanto é uma ilusão acreditar que somos separados. Não há absolutamente nenhuma maneira de sermos separados, mesmo que eu sinta isso. Não há conceito de estar sozinho, não há conceito de se sentir solitário, por causa de quão conectados estamos. Apenas lembrando que estamos conectados. Neste ponto, começo a ver energia, uma luz de energia que se move entre cada ser humano, entre as diferentes moitas, as árvores, as plantas, conectando tudo e depois voltando para mim. Estou vendo todos operando nesse belo labirinto de um feixe de luz que se zigue-zagueia e se cruza com todos que estão lá e tudo que está lá. É uma das sensações mais bonitas que já experimentei, e foi simplesmente profundo. Não consigo nem articular, não há palavras para articular as emoções e o amor que estava sentindo neste momento. Enquanto tenho essa epifania ou um download de informações, reconhecendo a unidade, comecei a tecer as lições que aprendi durante aquele tempo em que me afoguei, e tudo se encaixou, tudo fez sentido, era tudo intencional de alguma forma. Minha vibração começou a mudar, comecei a voltar a mim mesma, o vento começou a aumentar, a velocidade da grama que balançava começou a se mover em tempo real. Eu meio que voltei à realidade e reconheci que meu rosto e minha camiseta estavam completamente encharcados, e todo esse tempo em que estava sentindo esse amor, estava soluçando de amor, estava completamente ensopada. Novamente, não tenho palavras para articular a beleza disso, mas neste momento reconheci que essa experiência que estava tendo estava muito ligada ao afogamento e que o afogamento foi a experiência inicial de unidade e falta de separação e de conhecimento, e que eu teria muitas mais dessas ao longo da minha vida. Gostou desse lindo testemunho? Não se esqueça de deixar o seu gostei, obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar ouvindo outros relatos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.